noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento. É com alegria que a Sociedade Espírita Ponto de Luz, no mês do seu 20 anos de existência, está chegando até os seus lares através da tecnologia que está nos dando essa oportunidade de, apesar de mantermos as nossas portas físicas fechadas, estamos com as nossas portas espirituais abertas com auxílio da espiritualidade maior. Então, nós agradecemos por esse momento tão especial de poder comemorarmos 20 anos de existência desse ponto de luz que ilumina a consciência e aquece os corações aflitos. Na noite de hoje, teremos a palestra do nosso irmão Regis Pacheco, do presidente do Conselho Regional Espírita da Segunda Região Federativa, também presidente da União Municipal Espírita de Canoas, um trabalhador dedicado à causa, ao qual nós temos o prazer, a satisfação de ter convivido com ele durante 3 anos à frente da presidência e vice-presidência do Conselho Regional Espírita Segunda Região. O Regis vai trazer para nós, na noite de hoje, o tema Conhece-te a ti mesmo com Jesus. E para dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, nós vamos convidar a todos que, nesse instante, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo, modelo e guia de toda a humanidade, para agradecermos pela vida, pela oportunidade de estarmos vivendo esse momento muito aflitivo para alguns, mas reflexivo para tantos, principalmente para nós espíritas que temos a consciência de que o nosso planeta precisa passar e está passando por uma transição onde a misericórdia de Deus vai nos dar a oportunidade, pelo esforço de cada um, atingirmos a condição de vivermos num planeta de regeneração. Por isso te agradecemos, Pai, por esse momento em que ouviremos a exposição do nosso querido irmão Regis, com certeza nos contribuindo para superar as adversidades e fazer com que os nossos corações se iluminem cada vez mais e, como espíritos imortais, consigamos trilhar pelo caminho evolutivo. Que a tua paz, envolvidos junto com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, iniciamos os trabalhos da noite de hoje, divulgando paz e luz. Querido Regis, conduz a nossa exposição da noite. Olá, meus amigos, minhas amigas de Rolante, principalmente da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Nós queremos desejar feliz aniversário, sucesso, paz e luz nessa casa espírita que transmite a mensagem de Jesus e de Kardec a todos os corações que abrigam nesta casa do Ponto de Luz. Parabéns pelos 24 anos que estão fazendo nesse mês de setembro. Eu estou nesse momento representando o CRE2 e desejando a todos vocês muita luz e muita felicidade, que vocês possam continuar trabalhando e edificando a mensagem do Evangelho de Jesus a todos os que habitam em Rolante e nas cidades vizinhas. E fui convidado para expor um tema nesta data tão especial e neste mês tão especial que é o aniversário de vocês. E eu escolhi o tema Conhece-te a ti mesmo com Jesus. Porque Jesus, que é o nosso grande modelo e guia, então seria muito interessante nós explanarmos esse nosso amigo maior. Na questão do Livro dos Espíritos 919, que eu vou ler na íntegra, para que a gente possa compreender a profundeza da pergunta de Kardec.
qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Quando os amigos benfeitores respondem, conhece-te a ti mesmo, essa frase já possuía muito tempo antes, quando Sócrates adentrou ao templo de Delfos e encontra uma placa escrita: conhece-te a ti mesmo. E para que a gente possa compreender essa grandeza da criatura humana e nós precisamos vasculhar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas experiências, para que a gente possa perceber e entender como é que estamos, como estamos vivendo, como nós estamos nos situando neste mundo atual em que vivemos. No livro Movimento Espírita, do volume 4, tem uma história que o homem foi conversar com Deus e ele questionando Deus, que ele dizia assim: eu dou um passo e o horizonte fica um passo mais longe. Eu dou 100 passos e o horizonte fica 100 passos mais longe. E se eu caminho quilômetros, quilômetros fica distante o horizonte. E Deus responde ao homem: é isso que serve. Caminhar para evoluir, ir ao encontro e não ficarmos estacionados nessa nossa embriaguez de ideias preconcebidas e firmadas numa pequenez da criatura humana. Somos grandes, somos muito mais daquilo que imaginamos ser. Emmanuel nos diz que contra os nossos milênios de trevas já vislumbramos alguns lampejos de luz. Se a doutrina espírita acalenta os nossos corações pela pluralidade das existências, reencarnações, nós já estamos trilhando há muito tempo este caminho evolutivo e já estamos compreendendo essas luzes que já estão surgindo no horizonte, já estamos começando a compreender quem somos, a parte filosófica da doutrina espírita, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Esta é uma das partes mais bonitas da doutrina espírita, porque faz com que a gente raciocine sobre nós mesmos. Allan Kardec diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. A 10ª lei, na 3ª parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós vamos apresentar um pequeno roteiro do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé em Deus. Esta fé está pautada na compreensão de que Deus é bom e justo, que a sua magnitude, essa soberania é bondosa sobre todos nós. E quando nós começamos a compreender isso, caros irmãos, quando Jesus transitava por esse planeta e trouxe essas duas informações: bom é meu Pai que estás no céu. Ele traz essa divisão daquele Deus que punia e que julgava, que diferenciava os outros seres, e de amor, porque Deus é essa amorosidade completa. Amor, porque todos nós fomos criados por esse ser divino. Se todos nós saímos da mesma essência dessa criação, então todos nós somos irmãos. Esta é a ideia de amor e de justiça, que não existe privilégio a ninguém. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Da parte do Livro dos Espíritos, o comentário de Allan Kardec, da questão 540, onde Kardec comenta: desde o átomo ao arcanjo, chegaremos a ser arcanjos. É um processo de trabalho evolutivo igual
para todos. E quando a gente faz essa linha de raciocínio sobre idade, sobre tempo, porque a gente faz um questionamento: será que vamos ser espíritos puros? Será que chegaremos lá? Com certeza. Porque todos nasceram iguais. E muitos questionam: mas os anjos, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, todos também nasceram simples e ignorantes. Até Jesus. Só que Jesus não desenvolveu o seu processo aqui neste planeta. Até porque quando se desmembrou-se uma partícula do Sol e começou a organização molecular do planeta Terra, mais ou menos há 20 bilhões de anos, 8 bilhões de anos, Jesus já estava na organização do planeta. Já era um espírito puro que estava trabalhando na organização do planeta Terra. Então Jesus também nasceu simples e ignorante, aprendeu, cresceu e chegou nesse patamar de espírito puros. Todos nós vamos chegar lá. Vai depender sempre de nós. Por isso que nós temos essa compreensão dessa amorosidade do Pai, porque todos nós estamos vinculados a essa justiça que vamos receber conforme os nossos merecimentos, positivos ou negativos. Porque esse merecimento, ele vai depender das nossas escolhas, das nossas atitudes, e assim é agregado à criatura humana o livre-arbítrio das escolhas, dos pensamentos e de edificar-se através dessas escolhas. O verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, porque ele coloca acima de todas as coisas os bens espirituais. A preocupação dos bens materiais é inerente a todas as criaturas, porque nós precisamos trabalhar, precisamos ter um teto, precisamos nos alimentar. Mas isto é do corpo. É o corpo físico que necessita dessas atribuições para que ele possa estar saudável, em pé, para que possa trabalhar, vivenciar e experimentar a vida em si mesmo no corpo carnal. Mas esta fé, essa compreensão do futuro, é porque nós temos a concepção e a compreensão de que a verdadeira vida é no plano espiritual. Porque a Terra é uma escola, é onde nós vamos aprender as lições recebidas na encarnação, nesta vida, ou trazemos do plano espiritual as incumbências e as tarefas que vamos delinear nesta encarnação. E essa escola vai nos oportunizar todos os métodos para experimentar o aprendizado. É como se nós estivéssemos numa escola, e a gente já passou por ela quando a gente era jovem, a professora, o professor nos dava uma lição, mas para que ele pudesse compreender, se a gente entendeu aquela matéria, ele aplicava uma prova, um teste, um exercício para exercitar a compreensão sobre o tema. E assim é a vida. A gente vai vivenciando, vai surgindo situações onde nós vamos praticar o aprendizado e aí nós vamos ver se passamos ou não. Mas se nós não passarmos, não tem problema. Nós vamos ter outra oportunidade de fazer outra prova, outro teste, até a gente acertar. Porque Deus é bom. Ele não está preocupado em nos reprovar. Ele está preocupado em que a gente acerte. E para que a gente acerte, temos que praticar. E essa confiança no futuro que nós vamos conseguir, nós colocamos os nossos bens materiais na segunda proporção. Primeiro vamos edificar o espírito, a compreensão, a inteligência, a amorosidade, a caridade, e os bens materiais vão ser os auxílios para que essas virtudes sejam prósperas em nós.
porque a compreensão do futuro faz com que o nosso presente seja o olhar do futuro. Eu vivo hoje preparando para o futuro. Eu não posso modificar o que eu fiz ontem, mas eu posso hoje fazer um novo futuro. Por isso que o hoje se chama presente. É um presente de Deus que nos dá todos os dias para aproveitar todas as situações que estamos vivenciando. A mesma coisa vocês da Casa do Ponto de Luz de Rolante, que estão há 24 anos trabalhando nessa edificação do Evangelho junto com a mensagem de Kardec. A doutrina de Kardec auxiliando e pautando o trabalho nessa divulgação de amorosidade, de caridade, de benevolência sobre o próximo. É esta confiança no futuro que faz com que essa casa, que está só completando 24 anos, terá vários anos pela frente edificando a mensagem de Jesus. Porque o homem de bem sabe das dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades é para nos auxiliar. Quantas vezes na nossa casa espírita passamos por situações, dificuldades financeiras, espirituais, físicas, e a gente sabe que tudo é um aprendizado. Sempre vamos evoluindo porque nós compreendemos quando estamos trabalhando em nome de Jesus, em nome e na doutrina de Kardec, nós estamos trabalhando nessa edificação da mensagem do Pai Maior. Então nós compreendemos as nossas dificuldades interiores, aonde vamos transitar pelas provas e expiações. Porque muitas vezes é questionado nos grupos de estudos ou nas conversas a diferença das provas e expiações. A diferença da prova e expiação é tão pequena que dificulta a compreensão se é uma expiação ou se é uma prova. Muitas vezes, a gente, para ter uma pequena compreensão dessas duas palavras, a gente organiza mais ou menos assim. Eu peço, na minha programação reencarnatória, que eu vou criar uma creche de auxílio para as crianças. Reencarno e não consigo fazer esta obra. Eu volto, eu não conseguir alcançar esta minha prova, então na próxima reencarnação eu venho expiar essa mesma dificuldade de outra maneira. Então eu vou tentar novamente resgatar aquilo que eu não consegui na outra reencarnação. Só que esse limiar, como eu disse, é muito tênue, porque a gente não consegue identificar um do outro. Mas o importante é fazer. Ah, se é prova, se é expiação, não sei, mas eu tenho que fazer. Porque o importante é trabalhar, é ir ao encontro das dificuldades pessoais, das dificuldades intelectuais, emocionais, espirituais, e olhar para ela e tentar entender. Porque, caros irmãos, nós temos que ter essa compreensão de que, para que eu possa ser útil na sociedade, eu tenho que ser útil comigo mesmo. Eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que eu tenho aptidão e o que eu não tenho aptidão para realizar. Se eu não sei escrever, eu não vou ser um escritor. Eu não vou ser médio de psicografia, porque eu não tenho esse conhecimento para auxiliar os amigos benfeitores. Então nós temos essa convivência dentro dessas dificuldades, porque nós sabemos que não existe injustiça. A lei de causa e efeito é soberana sobre todos nós, porque nós estamos vivenciando na régia das leis divinas. Kardec perguntou aos nossos amigos benfeitores, mas onde é que se encontram essas leis divinas? E na questão 621 do Livro dos Espíritos, os nossos amigos respondem, na consciência. A consciência é soberana sobre nós, porque ela sempre nos alerta,
Ela nos elucida quando estamos infringindo ou estamos indo para um caminho errôneo e muitas vezes nos orientando e discernindo o certo ou errado. Mas o livre-arbítrio é soberano e nós que vamos decidir se vamos ou não vamos. É de nossa responsabilidade sobre essa escolha. Por isso que a lei, as leis de Deus, as leis divinas, elas trazem o auxílio do progresso da criatura humana. Toda vez que nós nos afastamos das leis divinas, nós somos responsáveis em voltar ao prumo das leis divinas. Não existe injustiça ou sofrimento que não seja causada por nós mesmos, em vidas passadas ou nesta mesma. Nós estamos sempre nos reajustando conforme as leis divinas para nos auxiliar na nossa evolução. O homem de bem faz o bem pelo bem. Porque toda vez que a gente faz o bem, nós temos que ter esse discernimento de não esperar nada em troca. Quando eu vi esse texto muito tempo atrás, me fez refletir, porque toda vez que a gente ajuda alguém, sempre esperamos alguma coisa em troca, de uma gratidão, de um reconhecimento. Muitas vezes eu auxilio alguém para que lá no futuro eu seja reconhecido ou recompensado por essa criatura. Então, quando nós estamos fazendo o bem pelo bem, nós temos que ter essa conscientização de que não podemos esperar a recompensa ou agradecimento. Por isso que toda vez que a gente vai fazer um trabalho aos irmãos necessitados, moradores de rua, pessoas com muitas dificuldades, a gente tem essa consciência que não vai existir recompensa dessas criaturas, porque elas não têm como nos agradecer, agradar, desculpe, não agradecer, ou recompensar pela atitude que a gente realizou perante a elas. O máximo é um agradecimento por estarmos auxiliando. Mas toda vez que a gente vai realizar essa ação, nós temos que ter uma percepção de que o ato não pode ser de humilhação, porque todo aquele que pede se sente muito humilhado. Então nós temos que ter esta visão amorosa quando vamos auxiliar, de não rebaixar mais ainda a situação da pessoa, mas exaltar. Quando nós vamos, se a gente vai levar algum rancho, alimento, roupa, a gente diz aos irmãos: olha, nós trouxemos um alimento para auxiliar na alimentação de vocês. Nós trouxemos essas roupas para vocês se aquecerem nesse frio, mas nunca toma para vocês. Trouxemos comida para vocês. Não, é um alimento, é uma vestimenta para aquecer e o alimento para alimentar. Nós temos que ter esse olhar mais amoroso que não seja de humilhação e não esperar nada em troca. Mas muitas vezes alguns irmãos fazem a caridade material, a caridade do trabalho, do exercício, mas esperam uma recompensa de Deus. E aí então faz uma negociata com a espiritualidade maior, dizendo: olha, eu doei 20 cestas básicas, eu auxiliei aqueles irmãos, então eu espero a recompensa, como tem nas obras de André Luiz, os bônus horas. Se você já espera essa recompensa, não está fazendo o bem. Está se favorecendo do bem, em trabalhar para si próprio, em angariar recursos espirituais, vamos dizer assim. Então, toda vez que a gente fizer, caros irmãos, faça sem pensar. Muitas vezes as pessoas não gostam de dar esmolas porque vão beber ou porque vão fazer. E eu sempre comento, se você sentiu aquela vontade de doar, de dar o dinheiro, alguma coisa, faça, mas não questione. O que ele vai fazer é de responsabilidade dele com o dinheiro que você deu.
Se ele vai se alimentar, se ele vai fazer outra coisa, é de responsabilidade dele. Mas você, quando realiza essa ação, não deve questionar, mas em si doar. Esse é o trabalho do bem pelo bem. O homem de bem não tem preconceito com ninguém, nem com crença, nem com raça, nem com posição social. Nos dias de hoje, essas divergências culturais, raciais e políticas estão levando as criaturas humanas a se perderem, porque muitas vezes elas esqueceram do segundo mandamento de Jesus: fazei ao próximo o que gostaria que vos fizessem a si mesmo. Como é que eu vou entender esse amor de Jesus se eu vou acusar, ou eu vou deflagrar informações negativas, ou vou ter preconceitos sobre o outro e querendo que não tenha sobre si mesmo? Eu consigo fazer um julgamento sobre os outros, mas não quero que me julguem. Não tem como isso acontecer. O homem de bem faz o bem sempre. Não existe essa identificação de cor, de raça, até porque nós, da doutrina espírita, sabemos da pluralidade das existências. Eu, Regis, estou nesse momento branco, mas já fui negro, já fui índio, já fui oriental, eu já fui várias raças, porque eu já reencarnei várias vezes nesse planeta. Eu já fui homem, eu já fui mulher. Então nós já tivemos várias dominações sexuais nessa indumentária carnal. E muitas vezes tivemos várias vezes condições e posições sociais diferentes umas das outras, culturais, cultura religiosas diferente. Tudo nós já vivenciamos. Por isso que nós não podemos ter essa ideia de fazer uma crítica sobre um ser, porque aquele espírito está naquele momento vivenciando a sua experiência naquele corpo, naquela religião, naquela cor e naquele sexo, como nós estamos nesta. Por isso que o homem de bem não tem preconceito. Ele olha, ele entende que todos nós estamos vivenciando para aprender e acertar. Nós podemos ser rigorosos com as nossas imperfeições, sem alimentar a culpa. Porque muitas vezes, caros irmãos, nós, quando estamos com pequenos desvios psicológicos, nessa rigorosa, das suas rigorosas imperfeições, no sentido de sadomasoquismo ou masoquismo, porque muitas vezes nós sabemos das nossas imperfeições, dos nossos erros, porque a gente está aqui para aprender. Mas a gente tem um senso de culpa tão alto, quase masoquista, que a gente sente prazer em estar errado. E isso já é um desvio psicológico que precisa ser tratado, analisado. Mas nós sabemos que as nossas imperfeições é um aprendizado. Eu não posso viver no erro, estar dentro do erro o tempo inteiro. Não podemos negligenciar, não podemos estar sempre nessa vivência do erro. Eu tenho que entender, compreender e me elucidar sobre a situação e modificar esses pensamentos, essas atitudes, para que na próxima eu erre menos. Muito tempo atrás, no meu trabalho, uma mãe dizia o tempo todo para a filha dela: minha filha, porque isso, porque minha filha aquilo, porque minha filha isso, porque tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E a menina só ouvia e estava quieta. E aí, quando a mãe cansou de dar tantos argumentos, de tantas recomendações, ela disse assim: mãe, deixa eu cair para aprender a levantar. E eu achei bárbaro, porque é uma grande verdade. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Eu não vou aprender com os erros dos outros, a vivência. Eu vou entender. Se aquela atitude leva ao erro, eu posso
introduzir nos meus pensamentos, das minhas ideias, aquela experiência, analisar sobre as minhas atitudes e escolher a melhor solução, mas sempre no cunho de responsabilidade pessoal. Sou eu que sou responsável por tudo isso. E como é que deve ser este homem de bem na visão espírita? Eu vou ler na íntegra a mensagem porque eu acho tão bonita. Eu acho que nós devíamos ler várias vezes. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Caros irmãos, é a compreensão de que nós somos imperfeitos, mas a gente vai reconhecer se estamos modificando quando nós começamos a domar as nossas más inclinações. Não adianta eu saber que eu sou avarento e não fazer nada para isso. Não modificar essas atitudes. Eu vou olhar para dentro de mim mesmo, visualizar essas más inclinações e eu vou domar. Tem uma pequena história de Bezerra de Menezes. Uma pessoa foi, quando Bezerra de Menezes estava encarnado, e a pessoa foi reclamar com Bezerra de Menezes, dizendo assim: eu não vou vir mais nesse centro espírita. Nessa casa espírita só tem fofoca, intriga, maledicência, sensualidade, perversão. E eu vou me afastar dessa casa. Mas o que você me diz, Bezerra, sobre tudo isso? E Bezerra refletiu e disse assim: sabe, meu irmão, tudo isso que você disse eu também tenho, mas eu não vou ao encontro delas. Tudo isso que nós temos a gente sabe, mas não precisamos ir ao encontro dela. A gente tem que trabalhar. E a continuação é: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. É essa de grande diferença. O Haroldo Dutra Dias, há uns 3, 4 anos atrás, ainda quando podia fazer aglomerações, num congresso em Miami, ele disse assim: nós espíritas temos que parar de seguir a doutrina espírita e permitir que a doutrina espírita adentre dentro de nós. Porque muitas vezes estamos indo na doutrina espírita. Eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu ajudo, eu faço auxílio no AFA, no ápice, no AIGE. Eu estou indo na doutrina espírita. Mas agora nós temos que sentir a doutrina espírita dentro de nós. Todo o aprendizado, toda a vivência dessa experiência da doutrina espírita, ela tem que ser agregado no nosso conceito, na nossa vivência. Por isso que tem que ser bem sentido. O espiritismo conduz forçosamente aos resultados do homem de bem. Quando diz forçosamente, não é uma obrigação, mas quando você começa a compreender, forçosamente você vai modificando e você vai indo ao encontro desse homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Caros irmãos, isso é tão profundo, porque muitas vezes a gente ouve assim: eu ainda não sou espírita completo, ou eu sou aprendiz de completo. Aprendiz da doutrina, não completo. Não existe meio cristão, não existe meio espírita. Ou você entende, aceita e vivencia a doutrina espírita, como você entende e vivencia o Evangelho de Jesus. Não tem como você vivenciar a doutrina espírita só na parte filosófica ou da parte da ciência. É uma tríplice: filosofia, ciência e religião. A religião, na palavra do grego, religar-se a Deus. Então, essa tríplice é que vai fazer com que a gente vivencie o espiritismo dentro de nós.
para que possamos ser grandes cristãos, vivenciar o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus. Quando nós olhamos no capítulo 17 do item número 3, o homem de bem, aonde são apresentadas 24 virtudes, nos faz um pouco tremer nessas 24 virtudes. Então, muitas vezes, se a gente estiver praticando umas 3, 4, nós já estamos no caminho. Se tiver mais algumas outras, melhor ainda. Até eu vou falar algumas para que a gente possa analisá-las. Justiça, consciência, obediência, serviço, dedicação, amorosidade, fé, esperança, sabedoria, generosidade, felicidade, bondade, respeito, caridade, misericórdia, indulgência, benevolência, perfeição, humildade, modéstia, virtude, amabilidade, responsabilidade e compreensão. E quando a gente vê essas 4 palavras que nos faz fortalecer a nossa compreensão e nos entusiasmarmos para que a gente possa cumprir com essas tarefas, esse roteiro do homem de bem, mas muitos questionam, será que é possível? Com certeza. Porque Jesus fez todas elas e muito mais. Ele vivenciou todas essas experiências, dando o exemplo, nos mostrando como deve ser realizado. Então, se nas nossas dificuldades, em algumas delas, eu não tiver compreensão de como realizar, eu vou perguntar a mim mesmo assim: como Jesus faria? Como Jesus faria sobre o respeito, sobre a benevolência, a generosidade, que atitude ele tomaria? E assim eu vou ter uma compreensão de como realizar esta tarefa. Porque Jesus foi o grande e o verdadeiro homem de bem. Ele vivenciou todas as ações com amor, com caridade, com indulgência, com respeito. Por isso, caros irmãos, da Sociedade Espírita Ponto de Luz, vamos nos conhecer junto com Jesus. Que tenhamos essa oportunidade nos dias atuais, porque esses dias atuais estava e está na programação do Pai Maior. Não existe o acaso. Tudo está organizado. Quantas coisas estão acontecendo de bom. Porque o ruim faz parte do progresso da evolução. Quantas coisas, quanto tempo nós estamos tendo para ficar com os nossos familiares, com os trabalhos, com a dedicação. Queridos irmãos, essa pandemia, essa quarentena, ela veio nos auxiliar. Vamos olhar para ela com pensamentos positivos, salutares. A casa hoje as casas espíritas hoje estão transitando nesse momento para uma nova casa espírita da nova era. Tudo tem fases e nós já estamos entrando nessa nova fase de regeneração. E a doutrina espírita, nos seus alicerces com Jesus, vai nos auxiliar a enfrentar esses novos momentos. E com Jesus, com certeza, estaremos muito bem amparados, protegidos e amados. Desejo do fundo do meu coração muitas felicidades a todos desta Casa Ponto de Luz, que já me receberam algumas vezes, e o carinho dos trabalhadores, dos auxiliares, dos voluntários, dos simpatizantes, dos frequentadores da casa. Parabéns a todos vocês. Que a misericórdia do Mestre Jesus permita que vocês tenham muitos anos de portas abertas para acalentar, acolher os nossos irmãos queridos que buscam Jesus e o esclarecimento. Muita luz,
muita paz para esta casa amada. Um grande abraço do amigo de vocês de sempre. Obrigado, Regis, pelas palavras que vieram calar fundo em nossos corações, nos animando para vencermos os nossos obstáculos. Leva o nosso carinho, o nosso amor e a nossa saudade, para que não demore muito para voltar, seja presencialmente ou virtualmente, como foi na noite de hoje. Leva também o nosso abraço aos nossos confrades da Uni Canoas, bem como do Conselho Regional Espírita da Segunda Região. Muito obrigado, Regis. E para encerrar, vamos também, através de uma prece, para agradecer, né, esse momento tão especial que nos foi concedido na noite de hoje, dizendo assim: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, pelas palavras trazidas pelo nosso irmão Regis. Com certeza servirão para a nossa reflexão e nos dando ânimo, fé e esperança para perseverarmos nesses momentos difíceis que estamos passando. Sabemos que tudo é necessário para que nós possamos nos melhorarmos e atingirmos os objetivos traçados por Ti, bondoso Pai. Que a Tua luz nos envolva e nos acompanhe, e que a equipe espiritual, sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, possa levar do laboratório divino os fluidos necessários para as águas que foram postas para serem fluidificadas. Paz e luz nos envolva e permaneça conosco hoje e sempre. Até quarta-feira, queridos irmãos, se assim Deus o permitir. Abraço a todos.